Borboleta. Eu não poderia começar essa aula de uma forma diferente sem contar um caos, não é mesmo? Para ilustrar a nossa aula. Semana passada eu fui no supermercado, eu, meu marido e minha filha, né? E a minha filha está com quase 2 anos e meio agora. E ela deu um show no mercado que nunca tinha acontecido antes na vida, né? Assim, até então a gente rodou quase o mercado todo, tava dando certo. Quando a gente tava na reta final do nosso objetivo, ela começou a querer descer do carrinho e correr, não sei o que e tal. Começou a espernear. Sabe aquela cena da criança que se joga no mercado? Aconteceu comigo, né? E ela se jogou tanto que ela perdeu até um sapato, a gente não achou. Rodamos o mercado inteiro, mais de uma vez não achamos o sapato dela. No nível que foi o escândalo, né? E eu fiquei... Olha lá meu joinha espiritual aqui, ó. Eu fiquei com muita vergonha, porque o que aconteceu, né? Eu fiquei com a Ana pra correr atrás dela uma hora que ela fugiu. E aí o Luiz, ele foi atrás da gente, né? Ele foi pegar o carrinho, não sei o quê. Só que aí acabou que a gente se desencontrou. Eu fiquei correndo atrás dela e aquele escândalo acontecendo. Eu comecei a ficar irritada. E aí, nossa, a hora que eu encontrei o Luiz, eu descarreguei minha raiva em cima dele, né? Falei um monte e tal. Ele também falou, foi super grosso comigo. E a Ana chorando, etc. Eu fiquei brava com ela e tal. Eu realmente perdi as estribeiras, assim. Ai, gente, como eu paguei a língua. Aquele casal que discute no mercado e a criança fazendo escândalo foi a gente, né? E eu achando que isso nunca ia acontecer comigo, né? Grande ilusão. Mas essa situação me clareou muito, porque depois no carro, né, com os ânimos mais calmos, eu e o Lu, a gente pediu desculpa um pro outro, porque a gente sabe que a gente descontou a raiva um no outro, né, e me fez lembrar um grande processo que eu estava vivendo naquele mês, né, que foi o processo de deixar minha criança no lugar dela, né? E aí, antes de eu falar sobre isso, eu queria ler um pedacinho desse livro aqui, ó, Coragem de Não Agradar pra Você, pra primeiro falar uma coisa sobre a raiva, né? E depois falar o que eu quero falar sobre o seu eu criança e o seu eu adulto. Olha que interessante. Esse livro é uma conversa entre um filósofo e um jovem. Então, só para contextualizar, tô pensando aqui, peraí, deixa eu contextualizar o negócio. E aí o filósofo fala assim pro jovem: se levarmos o seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido com raiva pode ser atribuído à raiva e deixará de ser responsabilidade da pessoa, porque essencialmente você está dizendo que as pessoas não conseguem controlar suas emoções. Aí o jovem falou assim: como é que você explica a minha raiva, então? É fácil, o filósofo disse. Você não teve um acesso de raiva e depois começou a berrar. Simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras, para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva. Como assim? A meta de berrar nasceu antes de qualquer coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você e ouvisse o que tinha a dizer. Para isso, criou a raiva. Percebeu? Em suma, a raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário. Pode ser posta de lado no momento em que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. E isso foi porque, no contexto do livro, o menino ele tinha gritado com o garçom, porque o garçom, eu não sei se ele serviu errado, fez alguma coisa errada, eu não me lembro agora a história. Mas ele estava tentando justificar por que ele gritou com o garçom, né? E o filósofo falou assim: não, na verdade, o garçom só foi um
um veículo para você fazer o que estava dentro de você, que era gritar, né? E eu fiquei pensando nisso e pensando no processo que eu vivi nesse último mês, né? Eu falei, nossa, eu preciso falar isso para as borboletas. Porque assim, existe o nosso eu criança e existe o nosso eu adulto. E muitas vezes no mundo do autoconhecimento, quando a gente mergulha nessa coisa de terapia, né? Seja ela qual for, a gente fica muito focado nisso de curar a nossa criança. Porque a nossa criança, ela sofre muitos condicionamentos durante o crescimento. E aí a gente se torna um adulto problemático, né? Cheio de coisa para curar. Então, quando a gente começa a fazer terapia, normalmente a gente olha para nossa criança, né? A gente olha para nossa criança e é super importante ter esse olhar mesmo, sabe? Realmente a gente precisa curar a nossa criança. A nossa criança faz parte da nossa autenticidade, né? Curar a nossa criança é a gente não se preocupar com a opinião dos outros mais. É a gente voltar pro nosso ser autêntico. Então, assim, eu vou seguir esse caminho simplesmente porque eu quero, porque faz sentido pra mim, né? Curar a nossa criança é nos libertar da sensação de não ter escolha, de ter que dar satisfação. É muito importante no processo, né? Só que a gente precisa lembrar também que nesse exato momento nós somos adultos. Então, a gente precisa olhar para o nosso eu adulto e para as necessidades deles também, né? E o nosso eu adulto, ele já entendeu, né, quando ele está consciente, que não existe a necessidade de espernear porque algo não saiu como a gente queria, sabe? O nosso eu adulto, ele começa a enxergar o valor das coisas, né? Porque criança, por exemplo, criança não sabe, sei lá, quanto custa uma coisa, o esforço que a gente faz para atingir um determinado objetivo, porque também não é função dela saber disso, mas o adulto sabe. E isso ajuda a gente a tomar decisões melhores para o nosso caminho, né? Escolher melhores direções, porque a gente sabe o valor das coisas, a gente aprende o valor do nosso tempo, por exemplo, né? Ser adulto, honrar o nosso adulto é saber o poder da paciência, né? O que é uma coisa que a criança não sabe, né? É respeitar o tempo das coisas, respeitar o tempo de Deus, saber que vale a pena não seguir alguns caminhos. E muitas vezes a gente tá tão focado ali em curar a criança que a gente esquece que o adulto também precisa ser olhado, né? E era esse processo que eu estava vivendo logo antes de começar a gravar o volume 2 aqui pra vocês. Eu curei muito a minha criança nos últimos anos, né? Inclusive o nascimento da Ana acelerou esse processo. E eu vi isso muito no meu trabalho, sabe? Foi uma fase do meu trabalho que eu trouxe muito inspirações da Disney para falar de manifestação, para fazer os meus posts, para trazer as minhas reflexões, os meus causos, porque esteve muito presente em mim a cura dessa criança. Mas chegou em determinado momento que eu também precisava olhar para esse adulto, que eu também precisava ver que a importância, como vale a pena ser paciente, como vale a pena escolher um caminho e não outro, como vale a pena dizer não, né? Eu precisava ser a adulta que tava ali, tipo, eu preciso fazer escândalo, né? E aí eu senti de abrir esse livro A Coragem de Não Agradar e eu dei de cara com esse conto da raiva, né? Quantas vezes a gente fica misturando papéis na nossa vida, né? E aí a gente é aquela criança que esperneia. Só que nós somos o adulto com a consciência inconsciente de que, tipo, no fundo, a gente só quer justificar a nossa raiva, né? Tipo, fulano fez tal coisa e por isso eu explodi. Não! Eu explodi porque eu tava sobrecarregada, eu explodi porque eu tava de saco cheio, eu explodi porque, sei lá, eu queria arrumar uma desculpa pra gritar pro mundo, né? Então, minha borboleta, às vezes esses papéis se misturam, né, também da nossa criança e do nosso ser adulto.
E aí, era esse o objetivo dessa aula. Vamos separar o seu eu criança? Vamos separar o seu eu adulto? Olha para sua criança quando você estiver buscando autenticidade. Olha para sua criança quando você sentir que você está querendo justificar muito as suas ações, né? Quando você estiver se sentindo sem liberdade na vida, quando você estiver sentindo que você precisa dar satisfação, né? Que você não consegue se expressar. Mas olha também para o seu adulto quando você vê e perceber que você não está tendo paciência para as coisas, né? Quando você vê que você não está conseguindo respeitar o tempo divino, porque aí o seu adulto precisa ser trabalhado também, né? Então, borboleta, sempre caminhe nesse seu processo de fazer as pazes com você, curando a sua criança, mas curando o seu adulto. Os dois precisam ser olhados, né? Os dois têm grande importância nesse seu processo de autoconhecimento e vão se complementar na hora de você manifestar a realidade que você quer, né? Porque essa história da raiva, se a gente não tá cuidando dos dois simultaneamente e na hora certa, uma hora esse, outra hora esse, a gente entra nessa mistura e começa a querer achar justificativas para ser o adulto ou a criança em desequilíbrio. Faz sentido isso? Pra mim, nossa, me explodiu a cabeça a hora que eu comecei a juntar os saberes. Então é isso, minha borboleta. Te vejo na próxima aula.